Olá, meus amorzinhos. Como é bom a gente poder se ver por vídeo, né? A Tati tá com muita saudade. E hoje, antes de começar a nossa aula de História e Geografia, a Tia Tati quer falar para vocês que todos os dias a Tia Tati levanta, faz uma oração por vocês, pelas famílias de vocês. Vou preparar as aulas, fazer os vídeos, organizar tudo para mandar com muito carinho. Porque a Tia Tati quer que vocês se lembrem de como é na escola, que não fiquem ociosos, porque logo quando a gente voltar, vai ter muita coisa legal pra gente fazer junto. Então façam com bastante carinho, vocês podem assistir o vídeo quantas vezes vocês quiserem. A tia Tati tá aqui porque vocês precisarem. Ah, não entendi, mamãe. A mamãe pode mandar mensagem pra mim, viu, mamães? Pode mandar áudio. A tia Tati tá aqui pronta para responder e para ajudar no que for preciso, tá bom? Agora, vocês vão pegar a apostila de História e Geografia, que é junto com a de Português, com a vermelhinha, ó, tá bom? Então, vocês vão pegar a apostila de História e Geografia de vocês, vão abrir na página 167. E a tia Tati vai explicar toda a matéria direitinho para vocês. Combinado? Deixa tudo arrumadinho pra gente começar. Começar a aprender sobre mais, né? Porque vocês já sabem muito sobre a cultura brasileira. Desde o primeiro ano vocês já estão estudando sobre a cultura brasileira e agora nós vamos continuar. E a tia Tati vai ler aí na página 167 e vocês vão acompanhar a leitura comigo. Depois a tia Tati vai parando e vai explicando, tá bom? Se for necessário, você pode pausar o vídeo, voltar um pouquinho, ouvir de novo, tentar a leitura de novo. Façam em quantas vezes vocês precisarem para poder entender o conteúdo, certinho? Então vamos começar a leitura. Página 167. A cultura brasileira. As famílias trouxeram de seu país de origem sua cultura, isto é, línguas, costumes, culinária, religiões, modos de falar. Da mistura de todas elas surgiu a cultura brasileira. Então, olha só, as famílias que foram chegando no Brasil, como a gente já estudou, elas trouxeram as suas culturas. O que é a cultura, tia Tati? É a língua que eles falam. A língua, se é inglês, se é espanhol, se é o português de Portugal, se é francês, eles foram trazendo as suas línguas. Os costumes, a maneira deles se vestirem, a maneira o horário de dormir, a maneira se eles tomam muitos banhos ou se tomam menos banho, os costumes dele. Culinária, o que é culinária? As coisas que eles comem, o tipo de comida deles, a religião, cada um trouxe a sua religião diferente, o modo de falar. Então, foi misturando tudo e surgiu a cultura brasileira. Por isso que nós brasileiros é uma cultura tão maravilhosa, tão diferente dos outros países. Por quê? Os outros países têm as suas culturas, só que o Brasil é uma união de muitas culturas do mundo. Vamos continuar a leitura? Então, olha só, observe as imagens, que vai estar no próximo slide, alguns elementos da cultura dos povos que formaram a população brasileira. Então, cultura é o conjunto de hábitos e costumes. O que é que são hábitos? São coisas que a pessoa tem costume de fazer, que ela é habituada a fazer sempre. De um povo, é o conjunto de hábitos e costumes de um povo. A cultura é formada por tudo aquilo que faz parte do dia a dia da vida de um grupo. Então, se na sua família vocês têm o hábito de fazer todos os dias, levanta, toma café todos juntos, às 8 horas o papai e a mamãe vai trabalhar, você fica em casa com o vovô, com a vovó ou com o ajudante da casa. O que a sua família faz todos os dias é o costume, é o hábito da sua família. E nós, brasileiros, temos uma cultura. A cultura que foi trazida pelas pessoas que foram chegando ao Brasil, que juntou com a cultura dos índios, dos indígenas. Então, nosso Brasil é um país multicultural, de muitas culturas. Vamos observar as imagens que a tia Tati falou. Nós temos aí 4 imagens. Vamos analisar uma de cada vez. Vamos lá?
A primeira imagem é o portal em estilo japonês, no bairro da Liberdade, em São Paulo. Nesse bairro vivem muitos japoneses, chineses, coreanos e seus descendentes. Então, olha só que interessante. Nesse bairro, o bairro da Liberdade, lá em São Paulo, quando as pessoas que já visitaram lá, a tia Tati ainda não foi, mas você pode perguntar para o papai e para a mamãe se já foram lá. Pode ver um vídeo no YouTube. Nesse bairro, até a decoração, o jeito que ele é muito parecido com o Japão, com a China, com a Coreia, com os países asiáticos. Por quê? Essas pessoas, quando começaram a vir para o Brasil, escolheram lá para viver, porque a maioria das pessoas da mesma raça deles, do mesmo lugar, resolveram viver lá juntos. E lá eles foram colocando a forma deles, a maneira que eles vivem lá na Ásia. A segunda, casa construída no estilo enxaimel, no estado de Santa Catarina. Esse tipo de construção é um exemplo da influência dos alemães na região sul do país. Então, olha só, lá na região sul, nós encontramos muitas casas diferentes, um estilo de construção, o estilo das pessoas vestirem é bem diferente. Por quê? Lá a gente encontra muito famílias de alemães, de francês, do pessoal lá da Europa, daquela região mais fria. E eles foram construindo e fazendo com que aquele local ficasse parecido e aconchegante, parecido com a cultura que eles têm lá no país deles. Nossa, tia Tati já viu vídeos e eu sonho muito em ir lá conhecer, porque é tudo bem diferente, bem bonito, aquelas construções diferentes. Lá também é mais frio, então essas pessoas que vêm de países mais frios escolhem o sul do Brasil para viver, porque também lá também é mais frio. Nas figuras de baixo agora. O templo muçulmano na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. Essa foto é uma foto de 2018. A cidade abriga a segunda maior colônia árabe do Brasil. A maior é a da cidade de São Paulo. Então, olha só, esse aí é o templo muçulmano. Os árabes, a maioria dos árabes são muçulmanos, que é uma outra religião. Então, eles construíram lá um templo, como se fosse lá onde eles vivem, lá na Arábia. Então, foi uma forma também deles encontrarem de ficar mais perto da cultura deles. Agora, a última fotinha. Rodada de capoeira em Salvador, na Bahia. A capoeira foi criada pelos africanos e seus descendentes que viviam no Brasil. Hoje ela é muito praticada em todo o país. Então, olha só, a capoeira é uma dança que foi criada pelos africanos. Os escravos que vieram na época da colonização do Brasil, que foram trazidos para trabalhar aqui no Brasil, desenvolveram essa dança, esse esporte, porque nos momentos que eles não estavam trabalhando, eles queriam se divertir. E eles criaram essa dança, esse esporte, e foram ensinando para os outros que aqui moravam, que já estavam aqui. E se tornou o quê? O patrimônio do nosso país. A capoeira hoje, ela é usada por muitos como esporte, como maneira de praticar algum esporte. Lá na nossa escola a gente teve. Então, a capoeira veio dos africanos que juntou conosco, com os índios, com os descendentes que estavam aqui. E hoje é um esporte, é uma cultura muito presente no nosso país. Então vamos lá, na página 168, nós vamos ler juntos o Você Sabia e aprender mais sobre a cultura do nosso país. Vamos fazer a leitura? O movimento de chegada de estrangeiros ao Brasil ocorre ainda hoje. O Brasil recebe pessoas de vários países como Haiti, Bolívia, Peru, Paraguai, Chile, Argentina, Portugal, Síria, Índia, China, Coreia do Sul e muitos outros. Esses estrangeiros são chamados de imigrantes. Em muitos lugares, feiras e festas são organizadas para que todos possam conhecer melhor a cultura dessas pessoas. Então, olha só, até hoje o nosso Brasil recebe muitos imigrantes, muitas pessoas de outros países. Por exemplo, bolivianos, são tantos bolivianos
que vêm para o Brasil estão todos em São Paulo. Eles trazem muitas coisas para vender, fazem feiras. No Paraná, a comunidade árabe é muito grande, até a gente viu, né? O templo muçulmano. Então, muitos imigrantes vêm para o Brasil, muitas pessoas decidem vir morar no Brasil em busca de uma vida melhor. Alguns vêm fugitivos de guerras que estão acontecendo, de atribulações que estão acontecendo nos seus países e vêm viver no Brasil. Então, olha essas duas imagens aí, ó. Feiras de produtos bolivianos na Praça Cantuta, na cidade de São Paulo. Tá vendo? Os bolivianos trazem as coisas deles. Aqui na cidade, várias vezes a gente consegue ver mesmo alguns bolivianos na rua vendendo pulseirinhas. Não sei se vocês já perceberam quando tá com o papai e com a mamãe passeando, algumas pessoas que estão fazendo malabarismo no semáforo, hoje a gente vê menos. Mas eles também vêm de outros países para o nosso país em busca de uma vida melhor. A segunda imagem são alimentos árabes à venda em feira de imigrantes realizado na cidade de São Paulo. Então essas pessoas começam a trazer mais ainda a cultura delas para nós podermos conhecer. E eles vão se juntar com a nossa cultura, por isso que o nosso Brasil é tão rico em diversidade cultural. Na página 169, nós vamos aprender um pouquinho sobre os imigrantes de ontem e hoje. Então, vocês vão acompanhar a leitura e depois nós vamos conversar um pouquinho. Você conhece o Museu da Imigração do Estado de São Paulo? Aí a imagem deles aí embaixo. Ele está em um antigo edifício construído há mais de 100 anos, como hospedaria para acolher os imigrantes de nacionalidades diversas. A hospedaria teve grande importância, pois recepcionava imigrantes e os ajudava a se integrarem à sociedade brasileira. Hoje, o acervo do museu preserva a memória dos mais de 2 milhões de pessoas que por ali passaram ao chegar ao Brasil. Então, olha só, essa primeira foto é a fachada, a frente do Museu da Imigração. E depois a segunda foto é o interior do Museu da Imigração. Tia Tati, então esse museu era onde as pessoas ficavam? Esse museu foi construído como se fosse uma grande hospedaria, um grande hotel para receber essas pessoas que chegavam ao Brasil. Então elas chegavam, não tinham onde ficar, às vezes vinham só com a roupa, uma malinha, um pouquinho de dinheiro, os documentos, e aí elas eram dirigidas para esse lugar, onde era registrado de onde eles vieram, o nome, as pessoas, a família. Então, lá no Museu da Imigração, tem tudo isso registrado. A gente consegue entrar no site do museu e ver esses registros, ver fotos das pessoas que chegaram e que viveram nesse lugar. Então, olha só, se a gente for pensar, lembra quando a gente estava estudando os nossos sobrenomes? Que nós descobrimos com as nossas famílias, pesquisando, que nós temos descendência de outros países? Então, o que acontece? Segundo ano, nós podemos ter, a nossa família pode ser uma família de imigrantes que vieram nesses navios, que ficaram dias e dias viajando até chegar no nosso país. Então, olha só, muitos de nós somos descendentes de imigrantes que aqui chegaram em algum momento do passado e foram recebidos por pessoas que estavam aqui no Brasil, que foram encaminhados lá para o Museu dos Imigrantes, que na época era só um local para receber as pessoas. E o que acontece? Isso se chama empatia. Lembra da tia Tati falar para vocês? O que é empatia? Saber acolher o outro. Então quer dizer que todos nós somos descendentes de algum imigrante que veio de algum outro país e isso acontece até hoje. Até hoje vem muitas pessoas de outros países para cá, igual a tia Tati já explicou. Então nós precisamos acolher, cuidar, porque essas pessoas escolheram o nosso país para viver. Então é bom saber um pouquinho do nosso país, não é? Saber um pouquinho da nossa cultura. A tia Tati vai procurar o link desse Museu dos Imigrantes, vou colocar para vocês também, para quem tiver um tempinho junto com o papai e com a mamãe, poder entrar lá. Lá tem aquela passeio virtual, que você pode passear por dentro do museu. Então eu vou mandar o link também, tá bom? Um beijinho, uma linda
linda quarta-feira para vocês. Fiquem com Deus. Beijinho, beijinho.